superior que os outros, mas nunca foi meu objetivo, até porque não sou, né, superior a ninguém. Mas a história foi uma construção muito legal. Eu trabalhei aqui por 3 ocasiões dentro de empresas, né, na cidade, mas numa tentativa mesmo de conhecer as pessoas e de mostrar o meu trabalho, né? Eu vim da área financeira, então os empregos que eu tive aqui foram basicamente financeiro de construtora. Fui gerente de uma fábrica de lajes e não pode falar muito detalhe porque tem poucas, né? Senão o pessoal já descobre qual é. Era uma fábrica de lajes, tinha um laboratório de análise de concreto, tudo dentro do mesmo espaço. E uma loja de material de construção. E aí eu vim fazer o compras dele, acabei fazendo financeiro, acabei virando gerente. E foi uma história legal porque conheci as pessoas que hoje algumas eu tenho bem pouco contato, mas se hoje eu sou empreendedor, me aventurei em empreender e gostei, não pretendo voltar atrás, foi por conta desses donos de empresa que me deram oportunidade aqui. Então eu comecei a empreender em Botucatu e digo que foi por conta de empreendedores de Botucatu que eu decidi levar o empreendedorismo como estilo de vida mesmo. Acho que basicamente é isso. Depois vai vindo as histórias malucas aí, né? Já bati bandeco sentado em... Sei, não tenho vergonha de falar isso não. Quando eu trabalhava lá na fábrica de laje, eu sentava no montão de pedra, de pedrisco, né? Que punha para fabricar a laje. Sentava com os pedreiros mesmo e comia marmita. Foi aí que eu aprendi a comer sem faca, cara. Caraca. Cortar o bifão no dente e cortar no garfo mesmo ali. Mas de bom. Plástico ainda. Mas é bom, cara. É muito legal quando você é meio lapidado a machado, sabe? Porque quando vem uma pandemia da vida, você já passou por coisa pior, cara. Então você... Tem uma casca, né? Tem uma casca, legal. Eu vejo que tem muita gente que fica fugindo de problema, quando na verdade o problema deixa você mais forte, né? Muito bom. Acho que é isso aí. Inicialmente aí, essa foi minha chegada em Botucatu em 2009. E foi lá em São Paulo que você trabalhou no supermercado, não foi? Alguma coisa assim? O meu primeiro trabalho efetivo com registro em carteira foi com 14 anos, graças ao meu bom Deus, porque hoje não pode mais, né? Pode trabalhar mais. com 14 anos registrado. Acho que só guarda-mirim, acho que 16. Pode. 16, né? E foi entregando panfleto no Farol que eu recebi uma proposta de uma... no momento era assim, você não quer trabalhar com algo melhor? E eu só tinha aquilo, então eu falei, o que seria algo melhor? Então a pessoa me deu um cartão, não foi no Farol. Me deu um cartão e aí eu cheguei em casa e falei, isso aqui é para trabalhar no supermercado de empacotador. Legal. Eu até lembro que quando eu estava dando aula no mesmo lugar que vocês também dão aula, né? Tinha muito aluno que ia com a camiseta de supermercado. Sim. Trabalha direto pra aula, né? Vai direto pra aula, né? E eu falava, cara, dá valor porque é um tipo de profissão que ensina bastante a humildade pra gente, né? Eu comecei também, no GeoServe, como empacotador também. Né? Aí GeoServe, patrocina. Patrocina nós! Já falou, agora patrocina. Eu acho. Não, o professor Pedro tá falando de supermercado. Mas a gente tem a combinação dos dois nomes, né? Pra galera de casa aí. Pedro e Souza é a combinação dos dois aí. Você é a fusão. A fusão. Se eles fizerem fusão, dá Pedro Souza. Pedro Souza. Caramba, é verdade. Exatamente. E também trabalhando no mercado aí. A gente vai achar algum link de A profissão. Calha, né? A Calha, exatamente. Laje. Pode ser. Vamos lá, Calha também. Construção civil. Construção civil. Mas foi isso aí. A ideia de ter vindo para Botucatu foi pura e simplesmente ter qualidade de vida. Uma das coisas que fizeram a gente, assim, eu e no caso era minha noiva, a gente veio da lua de mel para Botucatu. Olha. Da lua de mel direto para cá. Então, não tinha família aqui, praticamente tinha só ali, onde nós compramos lá ali o imóvel. A gente não tinha amigos aqui, não tinha parente, não tinha ninguém. Então, era mais um casal que a gente conhecia, assim, de oba-oba e que foram dando umas ajudas pra gente, né? Basicamente isso. E aí começaram os desafios, né? Início de casamento, cara, perrengue financeiro, quem nunca, né? Dívida, né? Dívida de tudo, de imóveis, de
viagem, de restaurante, rasgou o vestido de casamento. Nossa. No dia do casamento, jogaram a noiva pra cima, fez um rombo. Teve que pagar. Teve que pagar. E Nossa, qualquer R$100 cara. fazia uma diferença. Nossa. Claro. E aí acho que o maior punch que eu tomei assim na boca foi quando, no primeiro emprego que eu arrumei aqui, porque quando a gente casou e veio pra cá, foi interessante porque assim, a empresa que eu trabalhava foi muito gente boa. Quando eu falei, ó, vou pro interior, os caras primeiro tiraram sarro. Mano, o que você vai fazer no interior? Vai ficar no coretinho da cidade, na igrejinha lá, não sei o que. Eu falei, não, lá é muito top lá a cidade. Eu falei pra eles, é um Campos do Jordão lá, porque era frio pra caramba. Sim. Caramba, olha Aqui só. é Faz tempo, saudades dessa época. 2009, ô louco, eu usei várias vezes touca e luva, era frio pra caramba. E aí eles falaram, tá bom, a gente vai demitir você pra você receber todos os seus direitos. Eu já tinha vários anos lá. E eu recebi o seguro-desemprego, né? Acho que foi a primeira vez que eu recebi seguro-desemprego na vida, cara. Nunca tinha recebido. Eu sempre saí de uma empresa e entrei na outra, então não dava tempo dessas coisas de ficar recebendo uma parcela, duas. E aí foram 5 parcelas e a minha esposa também foi demitida certinho. Então tinha o seguro-desemprego dos dois. Aí ficou boneco, né? 5 meses ali que você fala, vou sobreviver agora Nossa, depois. De fome eu não morro. Nossa, Paquito, né? Vamos no restaurante. Primeiro mês de casado, cidade nova, os dois com seguro-desemprego. Vamos no restaurante japonês? Maravilha. E por que Botucatu? Por que você veio pra cá? Olhou no mapa ali e falou, gostei. Vou aqui. Não, tinha um brother meu mesmo, né? Eu até brinco, falo que ele foi meu primeiro sócio. Porque sociedade, eu vejo de diversas maneiras, né? Foi um cara que vendeu uma ideia pra mim, eu comprei a ideia mesmo. Ele namorava com uma menina que era daqui e a minha esposa conhecia a menina. E lá em São Paulo, a gente tinha uma bandinha lá que tocava de final de semana. E ele falou, traz sua namorada que... E era muito amigo meu. Traz sua namorada que minha namorada vai vir do interior. Quando eu falei, a namorada do Thiago lá vai vir aí, ela é de Botucatu. Daí ela falou, Botucatu? Eu conheço um pessoal de Botucatu. E eu falei, o nome da menina era, sei lá, Paula. Falei, era Paula mesmo. Mas ninguém sabe quem é mesmo, então beleza. Aí eu falei, o nome dela é Paula. E ela falou, Paula? A menina que eu conheço em Botucatu chama Paula. Eu falei, não, mas Botucatu é grande, né? E não é que quando a gente se trombou, era a menina que ela conhecia? Cara, de zoeira. Nossa, Muita que zoeira. isso, cara. Nossa, aí a Botucatu ficou desse tamanhozinho, Não, né? era a Porque- menina que ela Nossa. conhecia. E aí eles falaram, não, eles estavam em vias de casar, assim, né? E, não, vocês têm que ir pra lá, não sei o quê. Então ele vendeu uma ideia muito legal. Eu comecei durante o namoro dele, eu vinha com ele meio de vela, né? Eu vinha pra cá e eu pirei na cidade. Aí eu vim uma vez na ocasião era minha namorada, né? Minha esposa hoje. A gente veio umas 2, 3 vezes, curtimos a cidade pra caramba. E aí começamos porque a gente tinha um imóvel em São Paulo, começamos a cogitar vender lá e comprar aqui. E aí é uma proporção meio... Você vê um imóvel lá, você consegue comprar um imóvel bacana aqui, né? O valor de lá. A gente conseguiu comprar um apartamento, assim, pelo menos para começar a nossa vida, né? E foi aí, viemos e ele já tinha, onde o marketing entrou na minha vida, porque ele já tinha uma agência e eu já trabalhava como comercial da agência dele. Eu manjava um pouquinho de design, né? Tinha estudado um pouquinho de design, então fazia algumas coisas, mas ele era o cara mesmo do AMB Morumbi, formado lá, tal, né? E era o cara que me deixava na parte comercial. Então eu vim e falei assim, pior cenário. Vamos fazendo lá o comercial com ele, qualquer coisa a gente arruma um trabalho e tá tudo certo. Custo de vida menor, doce engana. Botucatu. Para algumas coisas de Sim. fato, custo de vida bem menor mesmo. Para outras, aqui é mais caro, tipo roupa, gasolina, Combustível. essas coisas. Aqui é mais caro, né, do que São Paulo. Mas foi assim, e aí depois de pouco tempo, assim, 1 ano e pouco de casado dele, a gente casou e veio pra cá. E eles ficaram pouco tempo aqui, eles foram até pra uma obra social, assim, sabe? Que era um sonho de consumo deles. E largaram vocês aqui. Cara, os caras saíram fora, ele até me ofertou a agência, ele falou, se tiver a fim de comprar, tava ferrado, né? Falei, como é que eu vou comprar, cara? Sou seu funcionário aí, tô Eu dependendo era disso. tipo, ele me chamava, a gente brincava de, ô sócio, mas eu era tipo funcionário dele, né? Mas era CLT E essa era, sociedade aí. era do que eu ia fazer. Era CL treta ainda nessa época. CL treta.
E aí eu falei, não tenho condição Roubei, de foi comprar, ele vendeu Que isso? a agência e aí ele falou, ó, mas não vou te deixar na mão, vou te arrumar um trampo. E aí ele começou a me apresentar pra uma galera que ele conhecia daqui, que era tipo assim, conhecido dele, mas não era amigo. Mas eu sou muito grato. Era o dono de uma construtora. Esse cara me estendeu a mãozaça, assim, sabe? E ele foi um dos caras assim que foi meio choque de realidade pra mim, porque ele tinha um sócio, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, esse salário que tá aqui na sua carteira, cara, aqui quem ganha isso aqui é gerente da Caio. E é um salário que, tipo, você tá 3, 4 anos numa empresa de São Paulo, é normal você ganhar aquele valor. E já era, tipo, pouco, né? E aí ele falou, eu falei, nesse momento eu tomei um soco, porque eu falei, cara, como assim? E aí eu vi que é cultura da cidade mesmo, que eu não estudei isso antes de vir pra cá. Como é que era a cultura salarial aqui e tal. E aí eu senti a dor de trabalhar, cara, tipo, não tenho vergonha de falar não, casado, R$1.000 de salário, cara. Porque foi Machado mesmo que lapidou eu e a minha esposa, viu? Ela é guerreira também. Eu lembro que um dia, também não tenho vergonha, a gente já superou isso aí. E pra nós é assim, é até uma... Falar disso é um saudosismo bom, porque você tipo querer comer uma pizza, cara, assim, falar, não tem como. Eu não tinha carro, ia trampar de bike, sabe? Só que como eu vim de uma família bastante simples... meu pai falava, sendo digno, não importa que seja ralado, você ganhando o seu, dias melhores virão. Ele falou, rala, não desiste, meu pai sempre falava isso. E foi de fato o que aconteceu. Lá dentro dessa mesma empresa teve um dia que eu falei, cara, eu preciso abrir meu coração aqui pra você. Falei pro dono, falei, olha, faz 4 meses, cara, eu queria comer uma pizza com a minha esposa, eu não tenho grana. Nossa, que pesado, né, cara? E eu falei, existe alguma possibilidade de eu fazer alguma coisa? Eu não tô te pedindo pra você me dar mais. Eu tenho alguma coisa a mais que eu possa absorver de trabalho para que você possa me remunerar um pouco melhor? E aí eu lembro que, não ele, né, o majoritário, mas o outro sócio falou, tipo, me deu meio com dó, assim, cara. 500 a mais, sabe? Nossa, Não precisa fazer nada, não. cara. Toma aqui. Eu senti que foi meio, tipo assim, esmola, sabe? Nossa. E foi a primeira vez que eu falei, mano, chega pra mim. Eu nunca tinha passado perrengue de CLT, normal, cara. É nossa vida, é degrau. Você sabe que tem que passar pelo barrão pra depois pisar no porcelanato, né? Mas eu nunca tinha tido essa sensação de tipo... O cara me deu com dó, assim, sabe? Assim, vai lá. Tipo, era uma esmola. E eu Fez não de sabia, favor, né? Tipo, eu não sabia nem se no vulnerável, outro né? mês eu ia ganhar de novo. Porque parecia que ele falou, compra sua pizza lá. Nossa, Ele não falou, mas eu cara. senti aquilo, sabe? E aí, nós somos bem religiosos, assim, eu e a minha esposa, a gente acredita muito em Deus. E as orações, assim, se tá difícil é porque vai ficar fácil depois, vai ficar bom depois. Então vamos ralar, vamos continuar, baixamos a cabeça. Era difícil achar trabalho para ela também. Ela já tinha trabalhado na área da beleza, então ela foi trabalhar em um salão de cabeleireiro, deu uma complementadinha na renda e foi lá dentro dessa empresa aí. De fato, no mês seguinte eu não tive de novo os R$500. Voltou pro 1.000. Só que aí ela já tava fazendo uns biquinhos, tava dando uma força. É bem ralado mesmo, porque hoje não acho que eu tenho nada e não acho que eu sou nada, mas eu tenho uma condição de vida melhor hoje, só que eu olho para trás e toda vez que eu enfrento um problema hoje, é meio uma frase que eu ouvi do Mano Brown no podcast dele, cara. Eu volto lá nas minhas origens e penso assim, cara, eu já passei coisa pior, como é que eu não consigo resolver essa parada hoje? Tem que resolver. Então eu não me abato com pouca coisa não. E aí foi quando lá um dia um cara que era um comprador de uma outra construtora, comprava muitos R$1.000 assim por mês, ele chegou e falou, você trabalha aqui, como é que tá aqui pra você? Eu falei, cara, eu gosto daqui, eu gosto de tudo que eu faço, eu gosto, só que a parte financeira tá um pouco complicada. Ele falou, você não quer uma nova oportunidade? E aí eu topei, porque eu já tinha preparado eles que eu, assim que encontrasse alguma coisa, eu sairia, porque não havia valorização, né? E aí ele falou, se quiser, você pode começar amanhã. E eu nunca fui o cara de picar o pé em quem deu oportunidade, sabe? Então eu falei pra ele, então você me dá um tempo pra eu me desligar aqui, treinar uma pessoa. Ele falou, o tempo que você precisar. Eu treinei a filha do dono,
Ela ficou no meu lugar quando ela se sentiu segura. E aí eu falei, olha, tô indo. E aí eu comecei uma história com um cara que me instigou a ser empreendedor. Esse cara, eu falo o nome dele com todas as letras e falei esses dias pra filha dele, que hoje participa de um projeto do Jeb Trainee. Que legal. A filha dele participa do projeto e eu falei pra ela assim, ó, eu ainda vou sentar com seu pai e vou falar isso olhando no olho dele. Que foi ele que falou pra mim, cara, você tem potencial pra gerar emprego, não pra ficar de empregado das pessoas. E ele falou, não tem problema nenhum se você quiser ser empregado, mas você tem potencial, não deixa isso morrer dentro de você. Ele foi o primeiro cara que eu olhei pra mim e falei, não tem nenhum empreendedor na minha família. Será? Será que eu tenho realmente esse potencial? E aí eu comecei a olhar mais pra mim, assim, né? E perceber que realmente eu comecei a modelar algumas pessoas e falei, às vezes eu tô criando um fantasma na minha cabeça que para eu ser empreendedor tem que ser eu, Flávio Augusto. E não precisa, cara. A gente, dentro da nossa cidade, dentro do nosso tamanho, da nossa realidade, a gente pode fazer muita coisa que às vezes a gente nem acredita que pode, né? Foi esse cara que me instigou. Francisco Donizete. Você falou, quer falar o nome dele? Porra, esse é o cara que eu... É um exemplo de vida pra mim. Francisco Donizete deixou um legado pra família dele e eu me sinto parte da família dele porque o legado que ele deixou em mim foi... Minha primeira empresa foi por conta dele. Eu abri uma empresa de projetos 3D. E 9. Eu lembro. Foi do jeitão que dava, porque eu não tinha muito recurso, com blog daquele blogger. Blogspot.com. Blogspot, foi a primeira empresa. Hoje eu passei todo o know-how que eu tinha para uns caras, computador, tudo. Hoje tem uns caras que tocam, eu recebo só royalty do negócio. Indico para eles, continuo indicando projetos, mas foi esse cara que... Ele falou, você vai continuar trampando aqui, mas você percebeu que você tem um período que assim, você termina seu trabalho muito rápido, porque você está acostumado com a pegada de São Paulo. Então, esse tempo que sobra para você, eu sei que você fica incomodado, você fica querendo caçar umas coisas que não é para você. Ele falou, cara, eu vou te ensinar a desenhar a planta. E ele começou a me levar na obra, mostrar como era a fundação de obra. E aí eu comecei a pegar o olhar, ele me ensinou a mexer no AutoCAD. E aí do AutoCAD eu comecei a fuçar SketchUp e vários outros, Arquitea para renderizar. E comecei a entrar nesse universo, comecei a fazer os projetos. Consegui pegar bastante cliente, mas foi esse cara que me instigou mesmo a empreender. Nossa, cara, que história da hora pra passar pra molecada, né? Que muita gente assiste, aí são os nossos alunos, de como falta, às vezes, no mercado. Eu não lembro de alguém na minha trajetória profissional, alguém falar isso do empreendedor, né? Dar esse start. Dar um pontapé, né? E quanto faz falta, principalmente aqui em Botucatu, né? É isso que eu tô mais surpresa, de ter sido alguém de Botucatu ter dado esse pontapé no Pedro e falar assim, não, cara, eu vejo você sendo um gerador de empregos. Porque eu, na minha carreira, não tive isso. Eu falo e pô, se tiver aí, eu quero ser essa pessoa, né, pros outros. Cara, assim como eu tô falando dele, é meu sonho que as pessoas falem isso de mim, sabe? E pra mim é emocionante falar disso aqui, porque eu acho que o mundo precisa valorizar mais as pessoas que fazem isso pelas outras, né? A gente ou romantiza ou demoniza o empreendedorismo, mas assim, cara, tem uma galera muito coração bom, assim, sabe? Que olha pra você sem... Eu percebi nos meus 7, 8 anos aí como empreendedor que tem muita gente que realmente, assim, ele tá a fim de te ajudar de verdade. Não é aquele cara que fala assim, vai te ajudar, mas ele tá vendo que você tem um potencial, que ele quer sugar uma coisa de você. Ele tá a fim de... Quer se aproveitar de você, né? Se aproveitar. Então ele fala que você é empreendedor, tal, pra se aproveitar. Ele nunca se aproveitou de mim. Ele sempre falava, quanto custa o projeto? Senão você vai vender o projeto pra mim. Olha só, ele podia falar, faz pra mim baratinho aí você pode vender. Não, ele pagava o projeto, foi muito legal mesmo, muito legal. Legal. E é interessante também, porque a galera hoje em dia tá muito, não diria na moda, mas a galera tá buscando muito, na minha opinião, muito pela necessidade, né, de empreender. Porque as oportunidades de emprego CLT, elas estão cada vez diminuindo mais, e as oportunidades de você empreender, hoje acho que está muito mais fácil de você conseguir empreender, de você conseguir abrir uma empresa, porque a galera acha muito isso, né?
poxa, vou abrir uma empresa, eu tenho que ter um super prédio, eu tenho que ter um local, eu tenho que ter vários funcionários e pagar imposto, que é o que a gente escuta, né? E hoje em dia existem várias modalidades diferentes, né? Mais simples para você conseguir entrar, né, nessa área de empreendedorismo. Na sua opinião, o que você acha que é mais fácil? Assim? O que seria um ramo que seria bacana para as pessoas poderem ter uma porta de entrada? Apesar da gente saber que existem perfis diferentes, né? Cada pessoa pode se desenvolver de maneiras diferentes. Mas o que você acha que seria uma porta de entrada assim, para a galera? O primeiro passo para o cara entrar no mercado de trabalho, não como funcionário, mas sim como um empreendedor. Eu sou sempre a favor que a pessoa comece como CLT. Porque eu acredito que os empregos que a gente tem, eles só estão distribuindo partes de uma armadura pra gente. Porque quando você parte para empreender, você já tem que ter uma casca. Não precisa estar totalmente pronto, e ninguém está totalmente pronto nunca, né? A gente está sempre se lapidando e melhorando. Mas assim, quando você já parte para o empreendedorismo e você não comeu barro lá atrás, por exemplo, entregar panfleto, me ensinou que tipo... trabalhar dentro do mercado, lá dentro eu tinha ar-condicionado e eu ouvia música. E tava sem ficar todo lambuzado de suor. Lá no Farol, cara, era sol, vento, chuva, poluição. Então, perigo, né? É perigo, o pescoço ficava pretão, aquele fio preto no pescoço. E você tava trabalhando bonitinho, de camisa, tudo. Mas eu lembro que eu chegava em casa, minha camisa tava preta, cara. Preta. Um monte de mancha. Então, lá me ensinou que, tipo assim, ó... me ensinou educação, me ensinou que tipo tem pessoas que não têm educação e que você tem que ser educado com elas da mesma forma. Quando eu fui pro supermercado, meu pai falou: filho, você percebeu o degrau que você subiu? E tem gente que entra para trabalhar no supermercado e fica desdenhando do negócio. Então trabalha num pior, que aí você vai ver que o mercado é melhor. Claro. E eu nunca vou me esquecer, teve um amigo do meu pai que falou assim, ó, o mercado é o melhor lugar para você ganhar renda extra. aí eu falei, como assim renda extra? Daí ele falou assim, ó, pela sua educação, pelo seu comprometimento, a sua proatividade, você vai ver que você vai ganhar um monte de caixinha. Caixinha. E de verdade, cara, eu ganhava assim, tinha semanas que eu somava, o que eu ganhava na semana de caixinha dava mais do que o meu salário. Sim, com certeza. Inclusive um dia, eu não sei por que cargas d'água, acho que a molecada que trampava comigo, em São Paulo a galera é violenta, né? Não existe amor em SP. Já dizia. Exatamente. Criolo. Já dizia o Criolo, né? Que eu acho que não é nem do Criolo, mas é do Caetano Veloso, sei lá. Ah, é? O Criolo regravou. Ah, né? tá. Eu só conheço. Não existe amor em SP. Mas eu lembro que uns moleque me pegou de quebrada e tomou a grana de mim. Caramba. Eu tinha ganho assim, quinta, sexta, sábado e domingo, tinha pego escala no mercado. E eu tinha ganho uma grana bem bacana. E eu tava indo pra casa e uns molecão chegou e tomou mesmo a grana, me deu umas bicudas. E, cara, não tinha o que fazer. Eu tive que voltar a trabalhar, tudo, mas realmente lá tinha várias oportunidades. Foi, acho que um dos primeiros momentos que eu percebi que você pode ter multirendas. Foi um dos primeiros momentos assim que eu percebi. E a minha família, pra você ter uma ideia, nessa época, quando eu chegava em casa do trampo, vida ralada. Meu pai, metalúrgico, minha mãe do lar e minha irmã já trabalhava fora, tal, mas assim, a gente juntava toda a grana da família para sobreviver, porque sou eu e mais duas irmãs. Então, custo de vida com filho alto, né? Aluguel alto. A gente pegou, nunca vou me esquecer, tinha uma fábrica do lado da nossa casa, bem do ladinho mesmo colado, que fazia... Sabe aqueles corinhos de torneira? Quando fica pingando, você tira e tem um pininho assim com corinho. Uhum. Eles fabricavam aquilo, era uma máquina que você punha o plástico e fazia assim. Na borrachinha ela encaixava. E eles fabricavam extensão. Pode ver que você chega no mercado, a extensão ela tá enroladinha com um elástico. E só que tinha que montar isso. Ela vinha um metal, você punha dentro do plástico, apertava numa máquina, enrolava a extensão, encaixava bonitinho, depois punha num papelãozinho com plástico, punha num negócio de aquecer, sugava e a gente fazia. Cada extensão que a gente montava era 10 centavos, cara. Caramba. E a minha família, tipo assim, enchia baldes e baldes. Então, hoje quando eu olho para as coisas com que eu trabalho e como eu consigo monetizar o meu trabalho, eu falo assim,
Tô no Cara, céu. eu tô no céu, eu não tenho como reclamar. Né? Querendo ou não, vai passando os anos, você tem uma envergadura no seu trabalho, e aí você fala assim, puxa, eu cobro hoje, eu nem cobro por hora, eu vou lá e cobro. Esse tipo de trabalho é X valor para fazer. E aí você olha e fala assim, esses dias eu fiz uma conta, eu falei, cara, para eu ganhar esse valor eu teria que fazer 7.500 extensão. Caramba. Acho que isso que deve ser muito louco, né? Você voltar atrás e refazer a conta, né? Quanto Exatamente. correr atrás pra Exatamente. conseguir É muito o que eu louco, ganho cara, é hoje. muito louco. Faz o quê? Umas 2, 3 semanas eu tava almoçando na casa dos meus pais, que a gente ficou muito tempo sem ver. Minha mãe tem várias... Eles estão lá em São Paulo ainda? Não, eles estão aqui. vieram pra cá. Agora, meus pais fazem 5 anos que mudaram pra cá. Legal. E os pais da minha esposa se mudaram pra cá um mês antes de começar a pandemia. Né? Então Olha. todos estão aqui. Agora, só minhas irmãs que moram lá ainda. E foi muito louco. Foi muito louco porque esses dias conversando com a minha mãe lá, almoçando com ela, eu falei assim, mãe, você lembra lá das extensões dela? Nossa, e minha mãe até ficou emocionada falando do negócio, sabe? Como era ralado, como era pegado o negócio. Daí eu falo assim, você vê como a vida, a gente tá muito mais fácil de viver. E você vê uma galera, cara, hoje, não faz sentido pra mim, hoje tem tanta forma de ganhar dinheiro. Tanta forma de ganhar. Chegou o lanche, hein? Entregar, inclusive, é uma forma de você entregar. Exatamente. Cara, tem tanta forma de ganhar dinheiro que você fica... Você olha hoje e fala assim, como é que o cara não consegue, cara? E hoje, pra mim, eu penso que assim, tem três palavras hoje que qualquer treinamento que eu vou dar, qualquer aula que eu vou dar, eu tento estimular as pessoas a protagonizarem, se posicionarem e se tornarem relevantes. Só que o protagonismo, ele desenvolve as outras duas, né? Eu acho que eu sinto que hoje falta o protagonismo pra galera, sabe? Assumir as rédeas da sua vida e olhar pro teu entorno e falar, pô, você tem 3G, cara, você tem 4G, você tem computador, você tem celular caríssimo e você tá falando que não dá?